Quem não tem essa necessidade de ser amado, de ser cuidado, de ser querido pelos grupos em que pertence? Porque é justamente isso, essa sensação de pertencer a um grupo. Isso traz uma sensação de segurança, de acalento, essa sensação boa de ser amado, de ser amada. Mas será que somos aceitos, amados ou aprovados o tempo todo e por todas as pessoas dentro desses grupos que a gente convive? Muitas vezes não. E como que agimos perante isso? Como que lidamos com essa situação, com essas sensações muitas vezes ruins e que nem sempre conseguimos lidar tão bem? O vídeo de hoje é sobre esse tema e vamos falar um pouco mais sobre essa nossa necessidade de pertencimento, que é inevitável, vai aparecer em vários momentos da nossa vida. Bom, primeiro é que a gente precisa pensar que, desde sempre, nós humanos andamos em grupo. Isso tem a ver com o nosso instinto de sobrevivência. Por exemplo, um bebê não sobrevive sozinho. Ele precisa do outro que supra as necessidades mais básicas que ele tem para que ele sobreviva. Muitas vezes o grupo, ele traz uma segurança e pode ser 3, 4 pessoas, não precisa nem ser tantas pessoas assim. Então, por exemplo, vamos supor que uma pessoa está caminhando na rua sozinha à noite, numa rua mais deserta, mais escura. Se ela se depara com uma pessoa de má índole, má intencionada, as chances dessa pessoa agredi-la de alguma forma são muito maiores do que se ela estivesse andando num grupo de pessoas, que muitas vezes pode inibir o outro. Aí vamos pensar num exemplo mais negativo, mais nocivo. Essas brigas que acontecem em estádios de futebol. A pessoa, ela não faz aquilo sozinha. Ela está num grupo de pessoas. Quando a gente vê aquelas cenas na televisão, das pessoas, das torcidas destruindo o estádio, elas não é uma pessoa só, ela não está sozinha, ela está ali num grupo. É como se um encorajasse o outro. Às vezes a pessoa sozinha não ia fazer nada, mas como ela está em grupo, ela cria essa coragem. Então, tanto para o bem quanto para o mal. Mas, então vamos pensar e trazer isso para a nossa vida emocional, desse conviver em grupo, dessa necessidade de estar em grupo, de ser amado, de ser aceito e de ser zelado de alguma forma pelas pessoas ao nosso entorno. E aqui a gente pode pensar em grupos de família, de amigos, até mesmo de colegas de trabalho. Então tente analisar isso no contexto em que você transita. Nesse viés mais sentimental, quando a gente não se sente aprovado ou aceito, ou alguém discordou de alguma coisa, ou alguém falou algo ruim, pode bater uma sensação muito grande de insegurança, de ficar sozinho, de abandono, de rejeição. Como se a pessoa, ao fazer uma crítica, em outras palavras, ela estivesse dizendo assim: eu não te amo mais, eu não te quero mais, você não é o suficiente para mim. É como se inconscientemente a gente traduzisse uma crítica alheia ou uma não aceitação de alguma coisa, de algum comportamento seu, de uma escolha sua, de uma atitude sua. Só que veja, não é a mesma coisa. A pessoa não está falando para você que ela não gosta de você, ela apenas está discordando de alguma atitude sua. Talvez de uma forma inapropriada, porque as pessoas têm uma dificuldade imensa de serem assertivas em suas palavras, de ter um diálogo, de sentar, de conversar. Então, às vezes, isso vem de uma forma muito agressiva. E para quem já tem um sentimento, às vezes até um trauma, uma marca de rejeição muito grande, essa necessidade de ser amado, de ser aceito, de pertencer, fica muito gritante, de uma forma a deixar mal a pessoa. Às vezes até de desenvolver uma depressão, porque a pessoa vai ficando tão para baixo, e às vezes são acúmulos de coisas assim,
que ela se fecha, que ela se sente muito mal e aí ela vai alimentando aquilo cada vez mais. Então, a primeira coisa é a gente ter consciência disso. Não é porque às vezes o outro não te trata da forma que você gostaria que não exista um afeto, que não exista um vínculo. Só que às vezes esse vínculo, ele não é da forma que você gostaria, do que estaria no seu ideal. Nós temos muito esses ideais de como a gente acha que deveria ser qualquer relacionamento, até mesmo afetivo, e de como é na realidade. E às vezes o distanciamento aqui é imenso. Então aquela sensação de rejeição, de não ser amado, de não ser querido, de não ser aceito pelo outro, fica tão desproporcional que deixa a pessoa muito para baixo. Então, primeiro, esteja consciente disso. Em algum grau, sempre vamos ter essa necessidade do olhar do outro, da aceitação do outro, mas a gente precisa regular isso para que não fique algo disfuncional na nossa vida, vindo a, inclusive, refletir em outros relacionamentos de uma forma negativa. Aí aqui tem muito esse medo de desagradar. E o que a gente precisa entender? Sim, muitas vezes a gente vai desagradar as pessoas que estão no nosso entorno. Por quê? Porque elas têm uma mentalidade e a gente tem a outra, mesmo que seja no mesmo grupo familiar. As ideias às vezes são diferentes, as escolhas são diferentes, né? Às vezes existem padrões de comportamentos sendo passados na família de geração em geração. Então, quando alguém sai desse padrão, a tendência é ela ser criticada, ela não ser aceita, então, só que é dentro daquele comportamento. E aí o que a gente precisa entender? É aprender a olhar para a gente, para as nossas escolhas, e é importante que a gente pense nisso de acordo com os nossos valores, com as nossas ideias, as nossas vontades e o que faz sentido para a nossa vida. Às vezes, as pessoas ao nosso entorno, quando é família, é mais difícil de lidar porque envolve vínculo afetivo, então é um pouquinho mais delicado. Mas super possível se a gente vai pensando mais nisso. Às vezes as pessoas não vão aceitar um comportamento seu, não vão aceitar algo que você escolheu. Por quê? Porque às vezes é muito diferente do que aquela família fazia até então, ou costuma fazer. Ou você pensa muito diferente desse núcleo familiar. E também pode ser de outros grupos sociais. Porém, se você não agir de acordo com a sua vontade, de acordo com os seus desejos, a chance disso ser muito nocivo lá na frente é muito maior, porque você está indo contra você para agradar a sua família, agradar as pessoas ao seu entorno. E aí você não está mais vivendo a sua vida, você está vivendo a sua vida de acordo com o olhar do outro. E esse outro não é você, não importa quem seja essa pessoa, mas não é você. Então, o que as pessoas vão fazendo aí? Elas vão se fechando, vão se entristecendo, porque ela não está vivendo de acordo com ela, com as vontades dela, e sim com o que os outros estão ditando a ela, criando uma ilusão que assim vai estar tudo bem, que todo mundo está amando o comportamento dessa pessoa, então está ok. Ela está segura, ela pertence a esse grupo com segurança. Mas será que é assim mesmo? Será que isso faz sentido? Será que aqui a gente já não está se afundando num local que não vai dar muito certo, que a gente vai se sentir mal, que a gente vai se afundar, na verdade, nas nossas próprias angústias? Porque a pessoa sabe quando ela não está de acordo com o que ela quer, com os seus valores. Aí, o que costuma acontecer nesses casos? A pessoa se desdobra para viver de acordo com o que os outros querem que ela faça, né? Aí, no primeiro desentendimento que acontece, porque são pessoas convivendo, vai acontecer em algum momento. O que ela pensa? Poxa, eu deixei de fazer coisas importantes para mim por causa de tal pessoa e agora olha o que eu recebo em troca. Aí vem a raiva, vem a frustração, vem a decepção e muitas vezes a culpa. A culpa por se deixar levar por esse olhar. Só que é uma ilusão que a gente cria, porque
A forma como você vive não vai ser um impeditivo do outro discordar de você em algum momento, de o outro ter uma chateação com você em algum momento, ou ter um desentendimento, ou qualquer coisa assim. Então a gente precisa entender que quando a gente vive de acordo com os nossos princípios, os nossos valores, as nossas vontades, a gente fica bem com a gente. Pode ser que as pessoas não concordem e tenham esse desconforto, tenham esse mal-estar. Só que em algum momento as pessoas vão entender, vão aceitar ou não. Pode ser que não, mas pelo menos você está se priorizando, olhando para você e estando bem com você. Não corre o risco de você ficar culpando o outro, né, colocando esse peso da culpa no outro por não estar vivendo de acordo com a sua realidade porque o outro não concorda. Então, olha o peso que a gente coloca nessa relação. E aqui pode ser pai, mãe, irmãos, filhos, marido, esposa, amigos, colegas, pode ser qualquer tipo de vínculo. Mas quando você começa e em desencontro às tuas vontades, você acaba colocando de forma inconsciente um peso na outra pessoa. E aí, em algum momento, corre o seu risco de você estragar esse relacionamento diante de uma discussão, de um desentendimento, por exemplo, por falar isso, né? Por pensar isso. Ah, eu tô deixando de fazer tal coisa por causa de você e agora é isso que eu tenho em troca? Então, olha o peso que a gente coloca no outro. E isso não é saudável nem para você e nem para o outro, porque na verdade você precisa ser responsável e ter autonomia pelas suas escolhas. E não colocar esse peso no outro. Ah, eu não faço porque você não quer. É lógico que aqui existem limites, né? Inclusive eu vou fazer um dentro aqui. A gente precisa na vida encontrar um equilíbrio dentro de todas as nossas relações. Porque senão não vai dar certo, nem por um extremo, nem por outro. Então não é você simplesmente olhar para você, ignorar todo o resto, todas as outras pessoas da sua vida e ter aquela postura muito rígida, muito ríspida, como se você fosse completamente autossuficiente. Porque não é. A gente é humano e a gente precisa de alguma forma se relacionar com o outro. A gente não vive sozinho. A gente nem sobrevive sozinho, para início de conversa. E mesmo na fase adulta, a gente vai precisar em algum grau das pessoas. Não tem como você viver totalmente isolado e ter uma postura saudável, estar bem. É muito pelo contrário, quando as pessoas se fecham demais, é de desenvolver alguns transtornos emocionais, ou pelo menos ficar muito para baixo, numa vida vazia, angustiante. Então a gente precisa encontrar um ponto de equilíbrio. O seu equilíbrio é você que vai ditar, é você que precisa encontrar qual é o seu ponto de equilíbrio dentro de todas as relações humanas. Então o que eu costumo notar? Que as pessoas vão de um extremo ao outro, por exemplo... dentro disso que a gente está falando, é importante aprender a colocar limites, dizer não, né? Senão você corre o risco de dizer não sempre para você. Só que tem várias maneiras de você falar um não, por exemplo, de você se posicionar, de você manter a sua postura, de se priorizar também, porque sim, isso é importante. Mas a questão não é você falar não, é como você vai falar esse não. Aí o que as pessoas costumam falar? Ah, eu sou autossuficiente, eu não quero, por exemplo, estar com tal pessoa, ir a tal lugar ou aceitar tal convite. Então eu falo não e pronto, acabou. Eu não preciso dar satisfação para ninguém. Sim, gente, de alguma forma a gente não precisa dar satisfações para os outros a partir do momento que a gente é um adulto. O problema é que nessa rigidez, nessa rispidez, o risco da gente estragar os nossos relacionamentos por causa de uma hostilidade de alguma forma é muito grande. Então o que a gente tem que mensurar aqui? Com quem eu estou falando? Em que contexto eu estou falando? Essa pessoa é importante para mim? Será que se eu falar de uma forma muito ríspida, eu não vou estar magoando o outro?
né? Às vezes a pessoa te fez um convite porque ela gosta de você, porque ela quer a sua presença. Aí você vai lá e fala, não, não quero. Ah, mas por que não? Por que não? Porque eu não quero, não vou, já tenho outro compromisso. Será que funciona a gente se relacionar desse jeito? Então, não é que a gente tenha que dar satisfação, mas vamos supor que uma pessoa, então, que gosta de você, te faz um convite ou qualquer coisa assim, só que você não quer ir. Naquele momento, você quer fazer outra coisa que você já havia programado. Alguma coisa diferente que você pensou em fazer, que você precise fazer. E eu vou colocar um exemplo aqui bem simples, de entretenimento, né? Porque às vezes a gente acha que quando é algo assim, não é um compromisso que a gente tem com a gente. E às vezes a gente precisa ter um momento de lazer, um espaço, às vezes um momento só seu com você mesmo. Então vamos supor que você se programou para assistir um filme, uma coisa muito simples. E alguém te fez então esse convite, só que você não quer ir. Você ama aquela pessoa, você gosta da presença daquela pessoa, mas você escolhe assistir esse filme. Aí até podem dizer, ah, mas o filme assiste em outra hora. Às vezes a pessoa quer assistir naquela hora, naquele momento, porque para ela é um descanso, é algo que ela gosta de fazer e ela quer fazer aquilo naquele momento. Se ela fala sim pro outro e diz não para ela, o risco é que ela já não vá no mesmo entusiasmo para esse compromisso, já vai meio assim, às vezes já nem vai ser tão legal, né? Então, qual que seria uma postura mais assertiva da pessoa se priorizar, mas sem magoar o outro? Porque a gente não precisa deixar o outro mal para se priorizar, a gente pode fazer isso com gentileza. Né? Ao contrário do que eu tenho visto, algumas pessoas se posicionando, inclusive na internet, de uma forma totalmente ríspida, como se a gente não tivesse também um compromisso social e até mesmo uma educação de tratar o outro bem, de tratar o outro com gentileza. Por que tem que ser diferente? Né? Será que a gente vai estar deixando de se posicionar quando a gente é um pouco mais gentil? Então, o que nesse caso a pessoa pode fazer? Falar para o outro com gentileza, com delicadeza. Olha, hoje eu já tenho um outro compromisso aqui, hoje eu não vou poder ir. Mas vamos marcar outro dia? Vamos fazer isso no outro dia? Eu gostaria de ir. E realmente, às vezes a pessoa gostaria de ir, mas ela vai se priorizar e tá tudo bem, isso é importante. Só que não tem como uma pessoa estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então ela pode fazer isso com leveza, falar isso para a pessoa. Olha, realmente eu gostaria de ir, de estar com você, eu gosto da tua companhia. Mas vamos firmar outro dia porque hoje eu já tenho esse compromisso aqui. Então olha a diferença da gente falar e também analisa o contexto, aonde você está, se é uma pessoa próxima ou distante, se é uma pessoa que você gosta ou não, se é uma pessoa também, e não é porque você também não gosta da pessoa que você tem que tratar com hostilidade, porque a gentileza ela cabe sim em todos os âmbitos. Perceba se é alguém da sua família, um amigo muito próximo, porque também vai ser diferente a forma que você vai falar um não com gentileza para um amigo do que para um pai, uma mãe, alguém mais próximo da sua família, um cônjuge, o seu parceiro, sua parceira, namorado, namorada, enfim, seja quem for. Mas se essa pessoa é importante para você, trate bem. Se você tem que se posicionar e falar não, você pode fazer isso com gentileza. E a gente tá indo muito de 8 a 80. Ou a pessoa diz sim para tudo, não se prioriza e até adoece por isso. Ou a pessoa começa a ser extremamente ríspida, rígida, não quer mais saber, acha que não deve satisfação. E como eu falei, não é que a gente deva satisfação, mas se a gente quer se relacionar de uma forma saudável, a gente precisa tomar cuidado para não magoar o outro. E as palavras, gente, uma palavra dura, uma palavra ríspida, ela dói, ela fere, ela magoa e a gente não precisa fazer isso. A gente pode dizer não com assertividade, com gentileza, com cuidado. Não tenha medo, daí, voltando para o assunto do vídeo, de não ser aceito por essa pessoa, de não ser mais amado por essa pessoa. Porque aí se a pessoa também não entendeu o seu não, mesmo com gentileza, aí já é um problema da pessoa.
Aí já é, de repente, uma sensação de rejeição dessa pessoa. Às vezes a pessoa entender de uma forma distorcida. Ah, a pessoa não quis estar comigo é porque ela não gosta de mim. Não, são coisas diferentes. A pessoa continua gostando igual, ela só está fazendo uma outra atividade nesse momento. Simples assim. A gente precisa entender isso. Então vai também do grau de maturidade de cada pessoa. Aí a gente também não pode contar muito com isso no outro, mas você fazendo a sua parte já é meio caminho andado. Então tente, até para não se sentir mal, não se sentir culpado, falar com essa assertividade, deixar claro para a pessoa, e aí também é com ela, entender isso ou não. Detalhe, se a pessoa não concordar com você, isso não significa que ela esteja te rejeitando, que ela não goste mais de você. Significa apenas que ela discordou em algum ponto. E a gente aí acaba confundindo muito as coisas, trazendo para a nossa vida de uma forma muito nociva, muito pesada, levando muito para o pessoal, como se a pessoa deixou de gostar de você por causa de um comportamento, de uma atitude isolada, específica. Então a gente precisa também trazer mais isso para o campo da razão e não deixar as emoções, aquele sentimento da rejeição, de não pertencer, de não ser amado, de ser excluído, já bate aquela insegurança, aquela angústia. Não deixar isso tomar conta, raciocinar um pouquinho mais sobre esses aspectos e sim, se priorizar, só que saber fazer isso. E aí também outro detalhe, em algum momento a gente vai precisar ceder se a gente quer se relacionar bem com as pessoas. Vai ter que ser recíproco, um momento você cede, outro momento a pessoa cede, precisa ter um acordo, porque também sem isso não vai funcionar. Então não é também você só ter aquele olhar egoísta, de olhar só para suas necessidades, para suas vontades e aí o outro que se vire. Não vai funcionar. Então se você quer manter os seus relacionamentos de uma forma saudável, que ele cresça, precisa ter uma reciprocidade, precisa ter um ponto de equilíbrio. Vai ter um momento de você se priorizar e vai ter um momento de você priorizar o outro também. Esse relacionamento, seja ele qual for, seja afetivo ou não. Eu sempre faço uma analogia de um relacionamento com uma planta. Se a gente quiser que aquela planta cresça, a gente precisa regar ela, muitas vezes adubar ela, enfim, fazer a poda ou o cuidado que for necessário. Se a gente simplesmente deixar ali, a planta tá linda, mas aí você deixa ali, você não faz nenhum movimento de cuidado, a planta vai morrer. E o mesmo vale para as nossas relações humanas. Se a gente não tiver um equilíbrio, e aí ressaltando, o equilíbrio é você que precisa encontrar, é o seu ponto de equilíbrio, não vai funcionar nem para um lado nem para o outro. Porque ou então a pessoa se deixa totalmente de lado, ou ela deixa o outro totalmente de lado. Então não funciona, por uma questão de lógica não funciona. Tem que ter um equilíbrio. Você também não vai pegar a planta e afogar ela de tanta água, mas você vai dar água, né? Então traga isso para a sua vida, entendendo quais são os seus limites e, ao colocar limites, não tenha medo da rejeição alheia. Se isso acontecer, que também isso pode acontecer, aí você precisa repensar sobre as suas relações, porque talvez elas realmente não sejam saudáveis ou assertivas, né? Tem que ter um equilíbrio e um relacionamento ele funciona se for saudável de ambas as partes. Aí entra a reciprocidade. Então, para qualquer relacionamento na vida, não vai depender só de você, mas quando a gente faz a nossa parte, aí a gente fica até mesmo com a consciência limpa de ter feito a nossa parte. Aí cada um faz a sua. E o resultado final vai depender de cada um. Então, para a gente finalizar, lembre-se que quando a pessoa discorda de você, não significa que ela esteja te rejeitando. Não significa que você não é aceito, que você não é amado. Às vezes, as pessoas amam de formas distintas, a depender também do contexto, da pessoa em si, da história de vida, a depender do vínculo que se forma.
mas não significa que a pessoa não tenha um vínculo contigo. Então não leve para o pessoal quando a pessoa discorda ou qualquer coisa assim. Tente lidar com isso de uma forma mais assertiva para você, porque da mesma forma que o outro não vai concordar com tudo que a gente faz, e daí não significa que essa pessoa não gosta da gente, a gente também não concorda com tudo que os outros fazem, e também não significa que a gente não gosta das pessoas, né? Então reflita sobre isso. Tenha essa racionalidade também, porque isso é importante, e aí já reflete um pouquinho nos teus sentimentos para você não ficar tão mal quando alguém discordar de você, já naquela insegurança, naquela angústia, porque muitas vezes a gente não precisa disso, por mais que às vezes a gente sinta, mas aí quando a gente vai analisando melhor o contexto, a gente também tem essa habilidade de se acalmar, né? Então a razão ajuda muito nisso. E também, se você realmente se sentir desconectado da pessoa ou das pessoas, dos grupos nos quais você convive, ou realmente alguém cortar um vínculo com você de uma forma realmente muito hostil, por não concordar com você em algum ponto, realmente ter essa rejeição, não só numa imaginação, numa ilusão que muitas vezes a gente cria, mas realmente a pessoa cortar vínculo, ter esse comportamento de fato. Não deixe de se amar por causa disso, não deixe de se priorizar por causa disso, porque aí a questão é com a outra pessoa. E aí ela também tem que lidar com as questões dela. Não deixe de se gostar, de se amar, de se aceitar do jeito que você é por causa do outro. Porque é aí que a gente precisa olhar pra gente, acolher as nossas emoções, isso dói. Né? A rejeição ela sempre vai doer em algum nível, para alguns mais, para outros menos, alguns se escondem dos seus sentimentos, mas todo mundo de alguma forma quer ser reconhecido, amado ou aceito. É muito bom estar com uma pessoa que gosta da gente. As relações que são saudáveis nos faz muito bem, traz uma alegria. Então, ao contrário, não ter isso também é ruim, também é difícil de lidar, mas aí, nesses casos, a gente precisa aprender a lidar. E se você tem as suas relações humanas de uma forma saudável, também cuide delas, saiba se posicionar, mas com uma postura de gentileza, às vezes até de educação. A gente precisa pensar um pouquinho mais nisso e não correr o risco de ir para esses extremos que a gente falou aqui no vídeo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a refletir um pouco mais sobre isso. Tente analisar de acordo com a sua realidade, de acordo com o seu contexto, e te espero no próximo vídeo.